amigos, possa envolvê-la, possa nos trazer os seus conhecimentos da melhor forma, né? Que possa compreender e guardar aquilo e praticar. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus, aos espíritos amigos, possa nos envolver nesse momento, a gente possa estar bem receptivo a essa mensagem que será colocada nessa noite, possamos a cada dia compreender melhor os nossos ensinamentos, Senhor, possamos praticar, sermos melhor a cada dia. Em agradecimento, Senhor, repetimos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, na medida que perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixe, ó Pai, cairmos em erros nas nossas tentações, e livre-nos de todo mal, por sempre, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Falo que é uma alegria, né, a gente retornar a essa casa, principalmente às quartas-feiras, que já faz, né, muitos anos, né, que eu não falo na quarta-feira, né, eu sempre escapo, né, eu sempre escapo aos convites, né. Mas a Ana me intimou de uma forma agora que não teve como eu sempre falar não, porque ela pede com aquele jeito assim de bebê chorão e a gente fica, né, não sabe como que faz, e eu acabei aceitando, né, a gente costuma trabalhar mais assim no domingo de manhã, né, e às vezes na quarta-feira, quando a Silene às vezes não vem, é que a gente fala um pouquinho. Mas como diz o Léo, nas suas falas, somos aprendizes, né? Nós estamos aqui nessa vida aprendendo a cada dia, né? A vida é uma escola. Então, falar assim, porque a gente sabe tudo, não, a gente não sabe. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Cada dia a gente acaba desconstruindo algumas coisas que a gente até acreditava para construir outras, né? Porque a gente está sempre aprendendo, o mundo está evoluindo e a gente acaba acompanhando. O que eu trago para vocês hoje não é nada novo, né? Tudo assim que a gente falar aqui é coisa que vocês já sabem, já ouviram, mas que é importante a gente estar repetindo, né? Porque nós somos crianças ainda, né? Nessa grande evolução, nós somos crianças ainda, então nós vamos aprendendo por repetição. Então, tudo que eu falar aqui não vai ser nada assim de diferente, ou nada que você já não tenha ouvido ou não tenha lido. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma história que Benedita Fernandes escreve. Há uma certa ocasião, Benedita Fernandes conversava com um amigo e ela falava a esse amigo da tristeza e da angústia que ela sentia, do desânimo, porque ela julgava que o modesto trabalho que ela fazia na seara espírita era muito pequeno, era muito ínfimo. E que ela sonhava e almejava uma missão muito mais produtiva. E o amigo, então, depois de ouvi-la e vendo, né, que ela estava e tinha ficado assim, bastante acabrunhada, ele conta a ela uma história, que é a história que eu vou contar hoje. Mas antes de começar, a gente vai depois falar, né, um pouquinho a respeito dessa grande trabalhadora da seara espírita que foi Benedita Fernandes. Só uma pincelada, porque a história dela é longa, e eu me recordo que no domingo de manhã o Ardinal fez uma palestra contando toda a história de Benedita Fernandes, uma coisa maravilhosa.
Então, diante de todo esse relato de Benedita Fernandes, a gente fica pensando assim, nossa, mas como, né, um modesto trabalho dentro da seara espírita, né? Mas a história, ela conta, o amigo contando a ela, então, que quando Jesus, ele palmilhava os campos da terra, procurando então aclará-los com a luz da verdade que viera trazer aos homens da terra, em meio ao caminho que ligava Jericó a Jerusalém, havia uma grande árvore, bonita, frondosa, mas que apesar de ser bastante viçosa, ela era estéril, ela não produzia um fruto sequer, e isso a deixava bastante entristecida. Mas sob essa árvore então estéril, Jesus costumava descansar toda vez que a fadiga o surpreendia em meio à sua jornada redentora. Ali então, abrigado sob essa árvore, Jesus então meditava sobre o amor divino e orava então ao Pai, suplicando a Ele misericórdia para aqueles que não tinham sabido conhecê-lo, e aliados então ao mal, buscava de toda forma obstar então a sua missão redentora. Enquanto Jesus então ficava ali naquela árvore, pensando, né, meditando, ouvindo as folhas balançarem, né, ao serem tocadas pelo vento, a árvore então entristecida, humilhada, ela fitava, não com inveja, mas pesarosa, uma romanceira cheia de fruto que se erguia bonita no jardim de um rico mercador a uma certa distância. Ela então, vendo aquela romanceira, uma revolta muito grande, uma revolta incontida mesmo, atacou assim toda a sua alma. E ela então pensava, como que pode, né, todas aquelas árvores serem úteis às criaturas de Deus e ela, somente ela, nem um frutozinho produzia para alimentar os pássaros que porventura se agasalhassem nos seus galhos. Uma dor muito grande ela sentia quando via que esses pássaros saíam, partiam em busca de alimento nos pomares vizinhos. E os homens então desprezavam-na porque era estéril. Na época da colheita, todas as pessoas ali, felizes, agradecidas por aquelas árvores, pela plantação, pelos frutos, né, que colhiam, e ela sozinha e triste, não conseguia absorver esse sentimento que as pessoas tinham pelas outras árvores e que ela mesma, ao vê-lo, sofria imensamente. Passa-se um tempo e chega então a colheita. As pessoas sorrindo, felizes, colhiam então aqueles cachos de uvas fartos, as romanzeiras, colhiam maçãs, figos, e ela, tão somente ela, não produzia nada, nem um frutinho sequer. Pensava ela então que como que podia, se toda vez que o mestre ali estava repousando no seu tronco, ela rogava a ele um fruto sequer. Mas parece que o mestre não ouvia as suas preces, porque logo depois que ele descansava, ele erguia-se e seguia rumo a Jerusalém, sem lançar-lhe um olhar sequer. Amargurada então, e achando-se tão indigna de não corresponder nem mesmo
mesmo a piedade do mestre não tinha nem mesmo a misericórdia para com ela então entra num choro desesperador. Lágrimas resinosas escorriam então pelo seu caule. E ela pensava então: quando, Senhor, poderei eu ter um frutinho sequer? Não importa, pode ser pequenino. Mas nenhuma resposta ela tinha às suas preces. Certa tarde, porém, numa dessas tardes cálidas e amenas, quando o céu é mais azul, quando os pássaros, cantam com mais suavidade, tarde memorável daquele domingo, quando Jesus penetra entre hosanas e cânticos a porta de Jerusalém, vencendo então todas as tentações, ele então rejeita a coroa de louros pela de espinho. Naquela tarde então, mais uma vez o mestre procura o abrigo daquela árvore infrutífera. Ela então, vendo Jesus ali, mais uma vez recostada em seu tronco, amargurada, ela não suplica naquele dia nem um fruto. Jesus não estava só, com ele estavam todos os discípulos e junto também cercado por uma multidão. A árvore então estava entristecida, porque alguma coisa de espetacular parecia que estava para acontecer. Uma coisa assim fabulosa, miraculosa, mas ninguém sabia dizer exatamente o que era. Pairava no ar aquela sensação. Até Simão Pedro, que era turrão, ele deixou-se envolver por aquele nervosismo geral que estava acontecendo. Iscariotes então distribuía flores e palmas a cada um que lá estava, e percebia-se que em sua mão ele trazia uma coroa de louro. Jesus então, entristecido, quieto, no seu canto pensativo, a árvore também não manifestava nenhum desejo naquele momento, porque ela percebia que havia tristeza somente nela e em Jesus. E isso ficou muito claro quando Jesus se levanta e dirige-se então a Jerusalém. Mas antes dele ir para Jerusalém, ele volta-se à árvore, olha para ela amorosamente e diz: árvore amiga, que o Pai te abençoe, você que durante todo esse tempo soube me dar sombra e frescor, quando eu só encontrei aqui ódio, espinho e fel. Que Deus te abençoe, árvore bendita. E ele então caminha para Jerusalém com uma cruz. E a árvore então feliz, ela percebe, ela sente que ela florescia. E das suas flores então, frutos saborosos e belos começaram então a aparecer. Essa foi a história então que o amigo conta a Benedita Fernandes, mostrando então a ela que ninguém é inútil, ou que nada é pequeno. Porque Benedita Fernandes, ela era filha de escravos e muito jovem, ela era possuidora de uma mediunidade espantosa, mas era acometida ou era assediada por uma obsessão muito forte. E por conta disso, então, ela sai de casa muito cedo e passa a viver nas ruas. E era dada, então, como louca.
E como naquela época então não havia um hospital ou um lugar onde abrigar esse tipo de pessoas, ela foi colocada então numa cadeia pública. Ficou presa lá dentro porque em dados momentos assim ela saía de si e saía com facas e tesouras lançando para os ares. E as pessoas então com muito medo pediam então providência. E por conta disso então ela foi detida nessa cadeia. O carcereiro, então, dessa cadeia, isso acontecia em Penápolis, estado de São Paulo. E o carcereiro, então, ele era espírita. E vendo a situação de Benedita, ele se comove e começa, então, a ministrar-lhe passes e falar do Evangelho de Jesus, falava ali da doutrina espírita, e todos os dias ele fazia essa rotina. Até que com o tempo Benedita sara, né, da loucura dela, né? Mas ela recebe ela ouve uma voz que diz a ela: Benedita, você vai me prometer que daqui para frente você vai cuidar das crianças órfãos e dos necessitados. Se isso acontecer, eu estarei te acompanhando sempre. E ela promete. E quando ela sai então da cadeia, ela não fica mais em Penápolis, ela vai para Araçatuba. E lá em Araçatuba, então, morando com uma família espírita que a auxiliava, ela então, junto com outras mulheres ali da redondeza, elas então constroem com tábuas, as mulheres mesmo constroem com tábuas o primeiro centro espírita ali daquela região, que era o Centro Espírita Paz, Luz e Caridade. Logo depois, ela constrói então a casa das crianças, né? Que não tinha assim um nome, mas era uma casa onde abrigava as crianças órfãs, então ela recolhia e levava para essa casa. Tempos depois, ela constrói então um asilo para essas pessoas que viviam na rua, para os loucos. Então ela foi pioneira nessa coisa da saúde mental, da psiquiatria, do Hospital Psiquiátrico Espírita. Ela acabou sendo a pioneira. Então ela fez um trabalho muito grande em cima dessas pessoas consideradas loucas, mas que a gente sabe que tinha assim, uma obsessão muito pertinaz e ao mesmo tempo cuidava das crianças órfãs. Certa ocasião, então, não tendo essas crianças o que comer, Benedita então pede para que as crianças fiquem à frente da casa, porque Jesus com certeza ia passar lá e dar a elas o que comer. E as crianças então obedecem à mãe dita, como elas chamavam, ficam em frente à casa e logo depois passa então por ali o senhor Reciere, que era um homem que vendia, eles chamavam tripeiro. Nós aqui conhecemos como bucheiro. Não sei se vocês, os mais antigos, vão até se lembrar, né? A gente tinha aqui em Cambé um senhor que ele tinha um carrinho e que vendia essas vísceras, né? As vísceras de animais, bucho, fígado, essas coisas, mas lá era chamado de tripeiro. E ele passa então e vendo aquelas crianças todas ali na frente, ele pergunta então o que elas faziam ali. E ela diz assim: nós estamos aguardando Jesus passar, porque a mãe dita diz que Jesus vai passar aqui e vai dar de comer a nós, porque nós não temos nada para comer. Ele então pede para que chame Benedita, e ela vai lá e ele dá a ela as sobras. Aí ele diz para ela que eram sobras, mas na verdade não era, ele estava vendendo aquilo lá, mas ele falava que eram as sobras. A partir daquele dia, então, nunca mais as crianças tiveram fome, porque sempre as sobras chegavam. Então ela fazia um trabalho muito grande com essas crianças, levava para passear na praça, nas ruas centrais da cidade de Araçatuba. Ela cuidava daquelas pessoas alucinadas, que muitas vezes entravam em umas crises terríveis de loucura, e ela então chegava e era como se ela tivesse uma atração. As pessoas, eles se acalmavam e ela ministrava-lhe passes, conversavam com eles e eles iam se acalmando.
O prefeito da cidade, então, sabendo que Benedita fazia esse trabalho, ele então começa a ajudá-la com uma verba mensalmente. Mas passado um certo tempo, né, como tudo acontece, eles cortaram a verba de Benedita. Ela vai até então ao prefeito reivindicar novamente essa verba, porque era necessário para cuidar dos necessitados. E o prefeito fala que não pode, ele não tem mais essa verba, não tem como fazer. Benedita simplesmente sai do gabinete do prefeito, vai à casa dela e solta nas ruas todos os roubo. No instantinho a verba chegou. Então o suor foi todo recolhido e a verba chegou. Então ela tinha um jeito muito peculiar de conseguir as coisas, né? Mas era esse trabalho que ela fazia, não era só com as crianças. Depois o asilo de idoso, né, que seria o asilo de idoso, passa então, por conta dos órgãos públicos da época, tudo, passou então a ser um sanatório psiquiátrico em Araçatuba, que não sei se ainda existe, mas até um tempo atrás esse sanatório ainda existia lá, apesar de já talvez não mais em atividade, mas o prédio ainda estava lá, o sanatório de Araçatuba. Então ela fez um trabalho grande também de divulgação da doutrina espírita. Ela fazia um trabalho, ela frequentava as outras casas, participava de reunião mediúnica exatamente por conta da mediunidade que ela tinha. Então ela fez um trabalho muito grande dentro da doutrina espírita. Quando ela desencarnou em 1947, a cidade de Araçatuba fechou. Todo o comércio fecharam as portas, em homenagem àquela mulher, que era uma trabalhadora, uma batalhadora da Seara. Então a gente vê que quando Benedita fala aqui para o amigo dela, que ela se sentia angustiada e desanimada, porque ela achava que o modesto trabalho que ela fazia da Seara Espírita era muito ínfimo e que ela desejava algo maior, uma coisa mais produtiva. Então a gente fica aqui pensando, meu Deus, e eu? Né? Como é que fica eu nessa situação? Que se ela não trabalha assim, a gente, qual é o meu trabalho? Mas a gente sabe que todo trabalho, ele é bem-vindo. Não importa se grande ou se pequeno. Emmanuel fala no livro Fonte Viva, ele diz assim, há criaturas que, em se revelando negativos em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. Então ninguém é inútil dentro desse contexto do nosso universo. Todos nós temos habilidade, todos nós podemos também realizar um trabalho. O que não pode, na verdade, é nós acharmos que, por ser um trabalho às vezes pequeno, não vou fazer nada pequeno, acha, né? Não vale a pena. Vale. Eu me recordo que quando eu comecei a frequentar a casa espírita, isso em 1994, eu vinha no domingo de manhã e uma certa manhã eu estava sentada e o Eurípides, nosso saudoso amigo Eurípides, estamos falando dele agora há pouco, ele me chamou e disse assim para mim, Terezinha, dá para você ficar na água, colocar água? Gente, eu nunca realizei um trabalho com tanto gosto, com tanta alegria, porque eu me senti útil. A gente sentava, ouvia a palestra e tomava o passe e ia embora. Mas aquele dia não, aquele dia eu fui útil para alguma coisa. Não importa se era água, servia água. Aí eles falam assim, mas você só serve a água. Gente, só serve a água, olha a importância. Se faltar quem coloca a aguinha lá no copinho, como é que fica? Cada um terá que ir lá e pegar a sua água depois de um passe. É um trabalho que tem o seu valor. E há outros, faz outro tipo de trabalho. Nós vemos nas casas espíritas e aqui na nossa casa nós vemos as meninas costurando enxovais para bebê, roupas para o hospital. Olha, eu não tenho essa habilidade e muitos talvez não tenham, mas se a gente não serve para costura, a gente serve para outra coisa. Nós temos trabalho da sacola, que também dá para alguém ir lá e limpar uma verdura e sacar e fornecer. É um trabalho.
é digno, é tão útil quanto qualquer outro. Outros têm a facilidade de ensinar, né? Faz o estudo, eles coordenam o estudo, têm essa facilidade. Mas cada um, como ele diz aqui, olha, são extremamente valiosos em outros trabalhos, em um determinado, não dá para fazer. Mateus, no capítulo 10, versículo 42, ele diz assim: todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. E é exatamente isso. Muitas vezes um copo de água é uma salvação. Mas há quem acha que isso daí não vale a pena. A gente sabe que agora, a gente fala em copo de água, a gente sabe que agora, na situação em que nós nos encontramos, às vezes a gente tem até medo de chegar no portão e dar um copo de água para alguém, não é? E de repente ser, sei lá, rendida e querendo invadir a nossa casa, a gente fica com medo até disso. Mas se a gente começar a pensar em tudo isso daqui, nós não vamos fazer mais nada na vida. A gente não atende mais ninguém. Então nós temos que levar isso em consideração, nós vamos ter a nossa recompensa. Eu recebi acho que foi no WhatsApp que eu recebi oh, gente, eu não sei o tempo, tá? Vocês dão, levanta a mão. Vocês dão um toque aí, né? Hã? Já deu? Não, pode termina. E eu recebi no WhatsApp um videozinho, uma figurinha que eu achei muito interessante, que era um jovenzinho entristecido e falando, e ele falava para si mesmo: eu não sirvo para nada nessa vida. E enquanto ele falava, tinha um potinho assim, ele ia lá e despejava água naquele potinho. Eu não sirvo para nada nessa vida, tudo que eu faço não dá certo. Aí de repente 2 passarinhos vão lá naquele potinho de água, e um diz assim, né, lógico, figurinha, um diz assim: nossa, quem foi que colocou essa água aqui? Aí o outro passarinho diz assim: abençoado seja ele. Quer dizer, como que ele não serve para nada nessa vida? Olha, uma atitude que beneficiou outras pessoas, outras criaturas. A gente tem que ser. Voltando então na história que o amigo de Benedita conta, ele nos traz um outro momento muito interessante nessa questão, quando a árvore implora a Jesus um fruto sequer. E Jesus, naquele instante, ele não atende a esse pedido, ele vai atendê-lo depois. E Jesus fala que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A prece é importante. O que acontece é que normalmente não percebemos, mesmo porque muitas vezes ela não nos chega do jeito que nós pedimos. Ele mais que ninguém sabe do que nós necessitamos. E a gente não sabe pedir. Mas é interessante que quando a árvore pedia a Jesus que desse-lhe um fruto e Jesus não atendia, havia um propósito. Enquanto aquela árvore infrutífera, estéril, ali estava, era o local onde Jesus podia tranquilamente descansar. Se fosse uma árvore abarrotada de frutos, muitos pedintes, muitos andarilhos podiam estar passando por lá e pegar fruto, e Jesus não teria onde descansar. Tanto que quando ele vai a Jerusalém, que ele já vai ao encontro da cruz, ele abençoa a árvore e ela passa então a frutificar. Bezerra de Menezes, ele diz assim: a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar sua fé, a perseverança, a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Então nós somos muito imediatistas, nós somos muito afoitos. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa e já queremos a resposta para ontem. E as coisas não são assim. Primeiro porque nós não sabemos pedir.
Segundo, porque muitas vezes realmente tem que ver, amadurecer, para se realmente é aquilo que a gente quer. Porque a gente muda tanto de opinião, aquilo que eu estou pedindo hoje pode não ser aquilo que eu quero amanhã. Então é o tempo da perseverança, da confiança, de eu trabalhar aquela ideia e se realmente é aquilo que eu quero, na hora correta, na hora certa, ela vai chegar. Jesus não deixa jamais de ouvir as nossas preces e de recompensar o nosso trabalho, mesmo o mais humilde e mesquinho. Então, Benedita Fernandes jamais fez um trabalho inútil e mesquinho, assim como nós também, que nós possamos, ser essa árvore, que muitas vezes a gente acha que não está servindo para nada, mas dentro daquilo que nós estamos fazendo, a gente está resolvendo muitos problemas. E às vezes a gente pensa assim, mas eu que não faço nada, só fico em casa. Seja uma boa dona de casa, seja uma boa esposa, uma boa mãe, seja um bom esposo, um bom pai, um bom marido, já é alguma coisa. Você já está fazendo a tua tarefa, já está fazendo o teu trabalho. O importante é que a gente vai mais além, que a gente consiga desenvolver mais tarefas. Mas se aquilo que se propôs você fizer bem feito, você terá, como diz Jesus, não perderá a sua recompensa. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos dê sempre a confiança necessária para que a gente possa exercer mesmo tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a doutrina nos ensina, para que no dia a dia a gente possa ser aquele aprendiz, não só aprendiz, mas executando também aquilo que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Ótima reflexão que a Terezinha trouxe para a gente, nos convidando todos aos trabalhos, para que nós possamos pensar com carinho. Por esse momento, depois de ouvir os ensinamentos que a nossa irmã Terezinha nos trouxe com tanta graça, com tanta harmonia, só nos resta então unir os nossos pensamentos, lembrando da figura amiga do Divino Mestre Jesus, para agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, por mais esse dia de vida, por tudo que o Pai nos permite receber e vivenciar nessa vida. Muito obrigado, Senhor, pela beleza da vida, pela oportunidade que nos dá a cada dia de vivenciar novas experiências, de ter a oportunidade de aprender cada vez mais, de ter a oportunidade de corrigir cada dia um pouquinho daquilo que ainda nos mantém presos na ignorância. E como agradecimento, Senhor, mais uma vez, lembramos a prece que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. E proteja-nos, Senhor, a cada um de nós, no regresso ao nosso lar. Que possamos todos nós sair daqui, tendo recebido aquilo que viemos buscar. Mas, acima de tudo, meu Pai, que seja feita a Tua vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, assim seja.